Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui iniciar mais uma aula do nosso curso, cuja disciplina é Profetas 4. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Zacarias, ok? Zacarias ali que iniciou seu ministério por volta do ano 520 a.C. E gostaria de perguntar para você se você já leu esse livro, qual foi a última vez que você leu esse livro, se você lembra da mensagem desse livro, do contexto histórico da vida desse profeta. E para iniciar essa aula eu queria te perguntar se o profeta Zacarias ele é um profeta pré-exílico, exílico ou pós-exílico. Queria que você respondesse. E o profeta Zacarias, ele é um profeta pós-exílico, ok? Então ele profetizou após o exílio babilônico, ali quando a Babilônia já tinha sido conquistada pela Pérsia. E ele volta para Jerusalém e ali inicia o seu ministério. E ele é contemporâneo do profeta Ageu. Então, para você entender mais sobre esse profeta, é interessante que quando você estiver lendo Ageu, você também lê Zacarias, que também é praticamente da mesma época que Esdras e Neemias, ali após a história de Esté. O interessante é que se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber que Esdras e Neemias, eles vêm logo após 1ª e 2ª Crônicas. E depois deles vem a história de Esté. Só que a história de Esté aconteceu antes, certo? E aí depois vem a história de Esdras e Neemias. E aí então entra em cena os profetas Ageu e Zacarias. Então é interessante sempre você ler esses livros aí juntos para que você tenha uma noção da linha cronológica de cada um, tá certo? Olha só o que diz Esdras capítulo 5. Os profetas Ageu e Zacarias, eles profetizaram aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém. Então esses judeus, eles chegaram ali juntamente com Zorobabel e Josué, como diz. Então Zorobabel e Josué começaram a reconstruir o templo em Jerusalém com os profetas de Deus que os ajudavam. Eles chegam sob a liderança de Zorobabel e Josué, na primeira caravana vinda da Pérsia, e então começam a reconstrução da cidade e do templo. E ali o profeta Ageu e Zacarias aparecem. Então, Zorobabel foi o governador da Judéia naquela época e Josué ele foi o sacerdote da época. Interessante aqui você ter o cuidado para não confundir esse Josué com o Josué que substituiu Moisés. Aqui foi muito tempo depois, ali logo após o cativeiro que durou 70 anos, tá bom? Também não confunda Zacarias aqui, o profeta Zacarias, com o pai de João Batista, que aparece ali no Novo Testamento. Esse Zacarias, ele viveu 520 anos antes de Jesus Cristo nascer, ok? Então, esses profetas, Zacarias e Ageu, eles são chamados de profetas da restauração. Por que restauração? Porque eles têm o objetivo de animar o povo para uma restauração, tanto física como espiritual. Restauração física da cidade, a cidade estava em ruínas, e restauração física e espiritual, porque o povo estava desanimado para oferecer um culto agradável ao Senhor. Então, por isso eles são chamados assim, profetas da restauração. Enquanto que Ageu, ele tem o seu ministério ali para exortar o povo para a reconstrução do templo, o
profeta Zacarias, ele vai ter o objetivo de exortar o povo para adoração no templo, ok? Então, Ageu se concentra sua pregação na reconstrução do templo e Zacarias se concentra sua pregação na adoração dentro desse templo, a fim de que o povo preste um culto agradável ao Senhor e se anime para realmente cultuar ao Senhor. Então, é assim que se concentra a pregação de cada um deles. Tá bom? Então, aqui continuando, nós temos aqui o nome de Zacarias, que significa Iavé, tá ok? O nome de Zacarias significa Iavé, e significa Iavé se lembra, na verdade, certo? Iavé se lembra. E aí o seu nome, ele traz uma ideia da sua mensagem, que aponta para que Deus, que sempre se lembra de suas promessas feitas no passado. Deus não esqueceu das suas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus não esqueceu que de Abraão surgiria uma grande descendência, certo? Deus não se esqueceu que da semente de Abraão surgiria o Messias. Então, a mensagem de Zacarias é justamente para animar o povo, para dizer que Deus não perdeu o controle da história, para dizer que Deus continua no trono, para dizer que esse povo ele seria restaurado. O culto a Deus ele seria restaurado através desse povo. E o Messias haveria de vir para restaurar esse culto, para restaurar o relacionamento do povo com Deus. Okay? Então o livro ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui a primeira parte, que se concentra do capítulo 1 ao capítulo 8, que fala sobre a restauração física da cidade, ok? E espiritual em relação ao culto prestado ao Senhor. E os capítulos 9 a 14 vai falar sobre a vinda do Messias. Então ele também é um livro que se concentra no ministério do Messias, o Messias prometido. E sobre o contexto do livro, a gente percebe que Zacarias, ele era sacerdote, como fala Neemias 12. Então ele era descendente de Arão, sacerdote, e Jesus ele chega a falar sobre Zacarias em Mateus capítulo 23. Ele fala que Zacarias não teve um fim muito bom. Ele foi assassinado entre o templo e o altar. Então ele foi assassinado, esse profeta. E ele nasceu na Babilônia. Ele é filho de pai cativos ali na Babilônia. Ele nasce ali, ele é um profeta jovem. E por ordem do imperador Ciro, que havia conquistado já a Babilônia, imperador persa, ele voltou com o seu avô ali na primeira caravana do pessoal que regressaram para Jerusalém juntamente com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Então, você lembra quantas caravanas aconteceram da volta do pessoal da Pérsia para Jerusalém? Exatamente 3 caravanas. A primeira liderada por Zorobabel e Josué, a segunda por Esdras e a terceira aí por Neemias. Ok? Então eles começam o seu ministério ali, ele começa o seu ministério em 520 a.C., já quando Ciro já havia morrido e Dário havia assumido o trono. Então foi no segundo ano do reinado de Dário que ele então começa o seu ministério. Então o povo ele deveria voltar a Deus, certo? E deveria esquecer o exemplo dos seus antepassados que se rebelaram contra Deus, ignoraram a sua lei e consequentemente foram para o exílio. O povo deveria seguir um exemplo não deles, mas sim seguir o exemplo daqueles servos fiéis, um remanescente, que adoraram a Deus
de uma forma correta, seguindo as instruções da lei de Moisés. Então o pessoal deveria ser fiel nesse culto prestado ao Senhor. Então os exilados, eles retornam para Jerusalém, eles respondem de uma forma positiva, eles se humilham diante de Deus e eles querem construir esse templo, eles querem restaurar a cidade, eles querem prestar um culto agradável ao Senhor. Só que a gente vai ver que não foi tão romântico assim. A gente vai perceber que o povo começou a desanimar, o povo começou a priorizar seus próprios interesses, o povo começou a ser perseguido. Não foi fácil reconstruir a cidade, não foi fácil colocar esse templo de pé novamente. Então foi algo bem difícil. Eu coloquei aqui uma linha histórica para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui no livro de Zacarias. E vamos viajar então aqui por essa linha histórica, tá bom? Primeira coisa, a gente precisa lembrar da profecia ali de Jeremias. Jeremias ele chega a profetizar que o cativeiro ele iria durar 70 anos. Então Jeremias profetizou. Logo após Jeremias, Isaías aparece e começa a profetizar que o pessoal iria voltar do cativeiro por ordem de um homem chamado Ciro. Então, Isaías, ele profetiza isso. Ok? Então, o pessoal, a Babilônia conquista Jerusalém, ela leva o povo para o exílio e, anos depois, a Pérsia conquista a Babilônia, aí através de Ciro, certo? E ele entende que ele foi levantado por Deus, ele entende que Deus o ajudou, ele então tem simpatia pelo povo de Israel e promove então o regresso, ok? E ali, na primeira caravana, Zorobabel, que era o governador da Judéia, e Josué, o sacerdote daquela época, eles lideram esse retorno aí com mais ou menos 50 mil pessoas, tá certo? E ali eles começam a lançar os fundamentos do templo por volta do ano 536. Ciro assume o poder em 539, 3 anos depois o pessoal já estava em Jerusalém, ali lançando os fundamentos do templo. Só que esses fundamentos a gente vai perceber que eles vão ficar em ruínas, né? Ali dominados pelo mato, porque o pessoal começa a desistir de construir. O pessoal chega empolgado, mas depois o pessoal logo se desanima, tá ok? Então o Ciro, ele chega a morrer em uma batalha em 529 e ele então é substituído pelo seu filho Cambises. E a gente tem aqui então as obras do templo parada, né? Começa em 536 e ali por volta de 529 as obras começam a parar. Há vários motivos: o desânimo do povo, o interesse do povo em construir suas próprias casas de luxo, que o profeta Ageu vai falar. Há também uma perseguição dos samaritanos, porque os samaritanos eles se oferecem para ajudar na construção do templo, só que os judeus eles têm preconceito com os samaritanos e até também um pós-conceito, porque os samaritanos eles haviam se casado com um povo misto, ok? E preconceito no sentido de dizer que a adoração ela estava concentrada somente aos judeus, ok? Somente aos judeus. E Jesus Cristo ele vai quebrar isso. Ele vai ali ter uma conversa com a mulher samaritana e vai dizer para ela que a adoração ela não é concentrada mais no templo, que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, certo? E aí então o Cambises, que é filho de Ciro, ele vai cometer suicídio. E Dário então vai assumir o poder, ele sobe no trono da Pérsia e então em 522 há o recomeço das obras. Perceba que as obras começaram em 536 e só em 522, certo?
aí mais ou menos 14 anos depois é que recomeça as obras, certo? 14 anos depois. Então, o templo ali ficou parado por 14 anos em relação à sua construção. E aí ele confirma o decreto de Ciro, ele concorda com o decreto de Ciro, e então a obra começa a ser refeita e vai ser concluída em 516. Ela começou em 536 e só terminou em 516, 20 anos depois do começo dessa obra, certo? E aí vai entrar em cena um homem muito conhecido por nós, que é o Assuero, que também é chamado de Xerxes I, ok? Esse Xerxes I, ele é filho de Dário, e é justamente ele, o Assuero, que vai casar com Esther. Você já conhece a história de Esther, então perceba que a história de Esther começa a aparecer aqui, certo? Ela se casa com Assuero, ela então é nora de Dário, ok? Esposa de Xerxes I, e logo após a Xerxes aparecer, a gente entra em cena aí com Artaxerxes. Ele é filho de Xerxes I, ok? Então perceba que ele assume o poder logo após a morte do Xerxes I, de Assuero. Isso é muito interessante, porque a gente lê o livro de Esther, se você percebeu, ali o Mordecai ele ajuda a Assuero a se livrar da morte, porque existem alguns homens tramando a morte de Assuero. Mordecai descobre, ele então avisa Assuero, certo? E Assuero então consegue escapar dessa morte. Tanto é que o próprio Assuero vai honrar Mordecai, e que é tio de Esther. Só que aqui Deus permite que Assuero venha morrer. Ele não permitiu na primeira vez, mas aqui um artesão acaba assassinando o próprio Assuero no seu próprio quarto, e aí é que vai entrar em cena o seu filho Artaxerxes, ok? Possivelmente ele é filho da primeira mulher de Assuero, aquela que que Assuero propôs para ela dançar em uma festa, ela se expor ali, ela não quis se expor, possivelmente ele é filho dela, mas a Bíblia não deixa claro se ele realmente é filho da primeira mulher aí de Assuero, ok? O Artaxerxes. A Bíblia também não conta se Esther teve filhos com ele, se ele é filho dela, mas a história diz que o Artaxerxes é o filho de Assuero, Xerxes I. Então ele entra em cena, certo? E aí durante o seu reinado é que vai aparecer Esdras e Neemias. Então perceba que a história de Esther, ela vem antes, porque Esther se casa com Assuero, Xerxes I. E o Artaxerxes, que é o imperador durante a época de Esdras e Neemias, é o filho de Xerxes. Então dá para a gente perceber que a história de Esther vem antes, tá ok? Então, nessa época, Esdras viaja no 7º ano de Artaxerxes para Jerusalém a fim de ensinar a lei ao povo, colocar no coração do povo a palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor ia trazer restauração a Jerusalém, ao povo, tá ok? E aí, depois Neemias vai com a terceira caravana, e ele viaja no 20º ano de Artaxerxes. 13 anos depois da segunda caravana, viaja então Neemias para ali restaurar os muros da cidade, certo? Então, a situação da cidade naquela época era caótica, a cidade estava em ruína, certo? A classe rica, por exemplo, ela havia sido deportada, e a classe pobre havia sido mantida ali porque ela não tinha nada para oferecer para a Babilônia. Então a classe pobre ficou, certo? Então a cidade ficou apenas com os pobres. Os samaritanos nessa época começam a se casar com um povo misto, e aí dá início àquela rixa entre os judeus e samaritanos, que Jesus vai
quebra essa rixa, visitando os samaritanos ali em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, passando 2 dias ali na cidade. E a gente percebe também que o território foi muito invadido ali pelos inimigos de Jerusalém. O pessoal começaram a construir as muralhas ali armados, né, para terem paz, para poderem construir. E a reconstrução do templo nessa época acabou sendo esquecida, o povo ficou desanimado com isso. Os tributos que o pessoal pagava eram pesados, não dava para arrecadar dinheiro. E por causa disso havia um caos econômico. Pobreza, venda obrigatória das suas terras para o pessoal conseguir sobreviver, até suas casas e filhos eram vendidos entre os judeus. Haviam judeus de uma melhor condição e acabavam se aproveitando da pior condição do seu próximo para poderem explorar o seu próximo. Ok? Então aqui a gente também tem uma relação da profecia de Zacarias com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Zacarias 9, ele vai falar sobre a entrada de Jesus Cristo de forma triunfal ali em Jerusalém. Olha só, Zacarias 9, 9. Nós vamos ler aqui na Bíblia. Diz assim: Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então você percebe aqui uma profecia da entrada triunfal de Jesus Cristo, registrada ali em Mateus capítulo 21, ali em Jerusalém, quando o pessoal começa a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Então a gente percebe que Zacarias profetiza, ele profetiza sobre Jesus Cristo. Ali no capítulo 11, o versículo 12, ele vai falar que Jesus Cristo seria vendido ali por 30 moedas de prata. Olha só aqui o versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o. Pensaram, pois, por meu salário, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Isso é uma profecia referente à venda do Senhor Jesus Cristo, ali através da traição de Judas. Ok? Então perceba essa relação aqui. São profecias bem específicas, não são como as profecias de hoje, né, que são assim bem aleatórias e falam sobre a vida pessoal das pessoas. Você percebe que sempre quando os profetas iam profetizar, todas as profecias estavam relacionadas ao projeto de Deus para a humanidade. Não era sobre a vida pessoal da pessoa, mas sim sobre aquilo que Deus está planejando para o mundo, sobre aquilo que Deus está planejando para a redenção da humanidade. Ok? Então, continuando aqui, nós vamos entrar aqui na fase mais complexa do livro, que é para tratar sobre as visões do profeta, certo? Na verdade, essas visões, elas não são muito difíceis de entender o significado de cada uma, porque no próprio texto há o significado, a explicação do significado, ok? Então, o profeta Zacarias, ele recebe ali de Deus 8 visões. E cada uma dessas visões ela tem um objetivo específico, que é justamente encorajar o povo desanimado. O pessoal estava desanimado, atacado por inimigos, havia pobreza, a cidade estava em ruína. O pessoal precisava ser encorajado. E Deus encoraja o seu povo trazendo uma mensagem através desse homem por visões. Ele recebe 8 visões para que o pessoal venha confiar no Senhor, lembrando que ele não perdeu o controle da história, lembrando que é ele quem governa sobre as nações. Ok? Então vamos ver aqui a primeira visão.
A primeira visão, ela está conectada com a última, ok? Então, ela está conectada com a última e ela tem a ver com 4 cavaleiros que ficam percorrendo o mundo em nome de Deus. Então, essa é a primeira visão que ele vai ver. O interessante é que nessas visões, o profeta sempre pergunta para Deus o que é que significa. E Deus responde através do seu anjo. Então, a primeira visão ela se encontra aqui no capítulo 1 de Zacarias, que nós vamos ver aqui o versículo 8. Olha só como é que diz. Ele diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Através dele se achavam cavalos vermelhos, como você observa, baios e brancos. E aí ele pergunta. Então perguntei ao meu Senhor: quem são estes? E respondeu-me o anjo que falava comigo: eu mostrarei quem são eles. Aí ele diz: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as mureiras e disse: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então, essa visão dos cavaleiros, ela remete à ideia de que Deus está vigiando toda a terra. E ela aponta para a onisciência de Deus e onipresença. Deus sabe de tudo o que acontece na terra e Deus está presente em toda a terra. E essa visão dos cavaleiros ela vem para encorajar o povo de Israel a entender que Deus ele continua no controle. Deus não perdeu o seu controle. Ele continua, nesse caso, sabendo o que acontece na terra. Ele continua governando as nações. Ele continua tendo controle sobre cada governo. Olha só o que diz a visão final. Capítulo 6 diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, no quarto baios, todos eram fortes. E aí ele pergunta: qual o significado de tudo isso? Pergunta para o anjo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então ele fala aqui que esses cavalos significam os 4 ventos do céu: norte, sul, leste, oeste. Então, simbolizando que Deus ele está presente em toda a terra. Olha só o versículo 7. Saiam assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra esses cavalos. Certo? E aí, realmente simbolizando que Deus está vigilante sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Nada sai do controle de Deus. Então ele continua. A próxima visão é que ele vai observar ali a aparência de 4 chifres. Também no capítulo 1, ele observa 4 chifres. Olha só o que diz o capítulo 1, no versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis que aparecia ali 4 chifres. O interessante é que o profeta Zacarias sempre pergunta qual o significado disso. Ele não fica de forma aleatória, ele já pergunta para o anjo. Quero saber qual o significado disso. Isso é muito interessante, porque ele tem uma visão e ele não inventa a opinião dele. Ele não interpreta da sua própria maneira. Ele pergunta diretamente para o anjo e o anjo responde. Olha só, essa visão significa isso. Aí o anjo responde: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel
e a Jerusalém. Então, significa exatamente isso. Esses chifres significam as forças e potências que dispersaram Israel e Judá pelo mundo. Ok? A gente tem aqui a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e o Império Romano. Ok? E se você perceber, chifre sempre simboliza no Antigo Testamento força e poder. Chifre é sinônimo de força, de potência, de poder. Então, realmente, eles simbolizam as nações que perseguiram o povo de Deus. Então, é isso aí. Só que a próxima visão do profeta Zacarias é uma visão de 4 artesãos ou ferreiros. E ele vai perguntar qual o significado de tudo isso. Certo? Então, no versículo 20 do capítulo 1, diz assim: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Essa é a resposta dos chifres, né? Certo? Então ele diz: estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar o chifre das nações, para derribar o chifre das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Então, qual é o objetivo desses ferreiros? É justamente derribar, como ele fala, o chifre dessas nações, ou seja, o poder dessas nações. Então, esses ferreiros simbolizam o poder que vem destruir o poder de cada uma dessas nações. Por exemplo, quem foi que destruiu o poder da Babilônia? Foi Ciro, através do poder da Pérsia. Mas quem destruiu a Pérsia? Alexandre o Grande. Quem destruiu a Grécia com Alexandre o Grande? O Império Romano. E quem destruiu o Império Romano? O império mais longo de todos? Foi a própria Gália. Ok? Então, Deus usa esses homens, esses impérios, para manifestar o seu poder e julgar essas nações opressoras. É exatamente isso que significa aí cada ferreiro desse. Tá, ok? Você percebe aqui, ó, por exemplo, que esse é um material feito para acabar com os chifres, né? Um material aí de ferro feito para serrar os chifres. Então, naquela época também era muito usado, não como um parecido com esse, mas diferente, tá ok? E aí a próxima visão dele é que ele vai ter uma visão onde a Jerusalém ela vai ser medida, ok? No capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: tornei a levantar os olhos e vi um homem que tinha na mão um cordel de medir. E aí ele perguntou: para onde você vai? Ele me respondeu: eu vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E ele disse: ela será habitada com aldeias sem muros por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ok? Então, essa medição de Jerusalém, ela vai simbolizar justamente que a cidade estava sendo medida para uma nova reconstrução, onde Deus iria habitar no meio dela. Ok? Então, esse instrumento aí de construção, instrumento de medir, é justamente para simbolizar essa reconstrução de Jerusalém, onde Deus habitaria novamente no meio do seu povo. Então, a sexta visão é a visão aí de um pergaminho, a visão, a visão de um rolo, ok? Que a terceira visão e a sexta visão estão conectadas. Então, essa sexta visão é a visão de um pergaminho voante. Ele diz o seguinte no capítulo 5, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante.
Perguntou-me o anjo: o que é que o senhor vê? Eu respondi: eu vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Então ele aponta aqui dois tipos de iniquidade que havia na cidade de Jerusalém. Primeiramente, aquele que furta, certo? Ele seria expulso, e qualquer que jurar de forma falsa, certo? Aquele que rouba e aquele que jura de forma falsa. Então, haveria uma purificação dessa iniquidade tão constante no meio do povo através do rolo. E o que é que esse rolo simboliza? Esse rolo simboliza a palavra do Senhor, que iria trazer justiça onde não havia justiça. Tá ok? Então vamos aqui para as outras visões. Mais uma aqui. Nós temos aqui Josué, que é a quarta visão, ele sendo vestido com roupas novas. No capítulo 3, o versículo 4, vai dizer assim: tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. Josué estava com vestes sujas. Lembra quem foi Josué? Não o Josué que substituiu Moisés. O Josué da primeira caravana após o exílio babilônico. Ele foi um sacerdote. E Zacarias, na sua visão, ele o vê com vestes sujas. O que é que simboliza vestes sujas? Vestes sujas simbolizam iniquidade, maldade, pecado, ok? Iniquidade, maldade e pecado. Então, o pessoal, eles estavam abraçando o pecado e começando pela sua própria liderança, ok? Começando pela sua própria liderança. E aí ele diz o seguinte: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos traios. Então, ele agora, as suas vestes sujas são substituídas por roupas novas, certo? Por roupas limpas, que simboliza aí a pureza da liderança. Deus iria purificar primeiramente a sua liderança, que havia manchado o seu culto, ok? E aí ele vê uma outra visão, que é a quinta, certo? Ele vê ali duas oliveiras, certo? E é muito interessante essa visão dele. Olha só aqui a visão das oliveiras, tá ok? A gente tem aqui duas oliveiras, tem um candelabro aqui, tem um vaso de azeite, o azeite saindo das oliveiras, e a gente vai ver o que significa de acordo com o texto, o capítulo 4, certo? Diz assim, ele diz assim: o que você está vendo? Capítulo 4, versículo 2, eu respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Ok? Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, essas duas oliveiras, juntamente com o azeite e o candelabro, simbolizando o poder de Deus através do seu espírito agindo no povo. Não seria pela força que o povo iria prestar um culto ao Senhor, iria reconstruir aquele templo. Não seria pela força da palavra, da motivação, do coração, mas sim pelo poder do Espírito. Isso é muito interessante. Nós precisamos ser uma igreja, não uma igreja motivada, porque a motivação acaba,
Nós precisamos ser uma igreja disciplinada pelo poder do Espírito Santo, através do estudo da sua palavra e através da oração, do jejum. Nós precisamos depender do poder do Espírito. Zorobabel e Josué precisavam depender desse poder para que a cidade viesse a ser reconstruída, para que o pessoal ofertasse um culto agradável ao Senhor. Então nós precisamos depender desse poder, nos enchendo pelo poder do Espírito Santo a cada dia, através do estudo e através da leitura da palavra e da oração. Ok? Nós vimos aqui a mulher dentro de um cesto, certo? E que simbolizava a maldade daquela cidade. Olha só o que é que diz aqui essa visão. Está no capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz assim: saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto que sai. E eu perguntei: o que é isso? Ele me respondeu: é uma efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de um chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa, dentro aí do cesto, a mulher estava aí dentro. Prosseguiu o anjo: essa mulher é a impiedade, e a lançou para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia um vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levaram elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Siná. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então é como se ela fosse retirada da cidade e então levada bem para longe. Ela representa então a maldade do povo. Deus tiraria essa maldade do povo ali através dessa visão. Ele deixaria claro que isso iria acontecer, certo? Nós temos uma visão bônus, que é a visão aí da coroação de Josué. Ele representado aí como um sacerdote coroado, ok? E essa visão ela se encontra ali no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Realdai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo o nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, ele recebe essa visão aqui dele coroado, de Josué coroado, o sacerdote, e apontando para o ministério do Messias, que também será sacerdote e rei sobre o reino de Deus. Você percebe aqui, o versículo 12: e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Vai se assentar no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará de forma perfeita. Ok? Então a gente vê o sumo sacerdote, o sacerdote coroado, Josué, apontando para um outro sacerdote, que seria Jesus. Por que ele foi coroado? Coroação simboliza reinado, apontando que o ministério do Messias seria um ministério sacerdotal e também um ministério de rei.
ok? E aí a gente finaliza o livro com a Nova Jerusalém, um rio fluindo do altar do Senhor, certo? E nós vemos a Nova Jerusalém como um jardim, certo? Trazendo a vida através desse rio, desse jardim, por onde quer que ele passe, trazendo esperança para o povo que um dia Deus habitaria no seu meio, certo? Então é disso que se trata o livro de Zacarias. Eu espero que esse livro tenha ajudado vocês, que Deus abençoe vocês e nos vemos nas próximas aulas.